Bom, então essa é a forma mais atual da gente fazer a nossa classificação, né? Vocês veem que tem um termo novo aqui que não era usado muito antigamente, que é o tribo, né? Então é um grupo que realmente vai incluir todos os nossos ancestrais a partir da separação com os chimpanzés aqui há 8 milhões de anos atrás, entre 6 e 8 milhões de anos, tá? E aí vai pegar três fases principais que a gente vai ver, tá? Em todos os grandes primatas, em todos os grandes monos, gibões, orangotangos, gorilas e chimpanzés, já existe uma tendência a uma locomoção que, se não for totalmente bípede, né, ela pelo menos assume uma postura mais ereta do que os outros macacos em geral, tá certo? Agora, realmente, na linhagem hominínia é onde a gente vai ver a bipedia, que começa como uma bipedia facultativa, né, opcional, temporária, e conforme a evolução progrediu, né, ao longo aí dos milhões de anos, ela passa a se tornar uma bipedia obrigatória, tá certo? Durante muito tempo, a gente tentou definir, né, dizer quais são as características diferenciais da nossa linhagem em termos de dentição, em termos de comportamento e em termos de volume craniano, né? Mas hoje a gente sabe que realmente a tendência principal da nossa linhagem é a bipedia, é o que realmente diferencia os humanos, tá certo? Bom, voltando um pouquinho então, a gente tem o início aí da linhagem dos macacos, dos primeiros primatas, há 60 milhões de anos atrás, durante o Paleoceno. Né? Durante o Mioceno, então, viveu o nosso último ancestral comum com os chimpanzés, né? Então, a origem dos hominíneos aqui durante o Mioceno, mais para o final do Mioceno, perto de 5 milhões, 6 milhões de anos atrás. Durante o Plioceno, a gente tem, então, uma diversificação grande dos homininos. No Pleistoceno, a gente tem principalmente o gênero Homo, onde o Homo erectus é a principal espécie, e o surgimento do Homo sapiens, né, há 200 ou 300 mil anos atrás, e o Holoceno, a gente infelizmente só tem uma espécie hominídea, que é o sapiens, né, e a gente tem o início do Antropoceno com a agricultura há 12 mil anos atrás, né. Essas então são as eras, os períodos aí evolutivos. Vejam que a gente passa de um grupo onde a gente tinha um crescimento rápido, né, de estratégia R, né, com muitas filhotes e um crescimento acelerado, para uma espécie com uma estratégia reprodutiva K, ou seja, de crescimento lento, poucos filhotes por ninhada, poucas ninhadas num período de vida e muito cuidado parental. Bom, se a gente olhar o macaco, a gente vê que ele anda com a mão da frente espalmada no chão, tá? Então, membros anteriores com essa marcha quadrúpede. Né? Inclusive, a criança humana, quando ela começa a engatinhar e depois começa a se levantar, ela tem essa postura aqui com a mão espalmada no chão. Os chimpanzés e os gorilas, ao contrário, eles andam com os nozinhos dos dedos apoiados no chão, tá certo? Esse tipo de marcha é chamada de nodopedalia, de nós, nodopedalia. Em inglês é chamada de knuckle walking. Isso apareceu independentemente tanto em chimpanzés quanto em gorilas. A gente imagina que nosso ancestral não era nodopedalista. Chimpanzés e gorilas, independentemente, desenvolvem a marcha nodopedalista, mas os outros grupos da linhagem hominídea não são nodopedalistas, tá? Deixa eu só voltar aqui para mostrar, então. Que a gente está imaginando, então? Que tanto aqui, a gente tinha aqui
um ancestral que não era nodopedalista, ele deixou um grupo não nodopedalista e os gorilas desenvolvem nodopedalia aqui. Esse ancestral não nodopedalista originou o ancestral da tribo hominine e, novamente, um outro ancestral dos chimpanzés que desenvolve nodopedalia. Então, surge independentemente duas vezes esse tipo de marcha nodopedalista, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada, então, nas primeiras descobertas, né? A gente falou bastante sobre a ideia do fixismo, né, de que as espécies não se transformavam, contra a visão que a gente tem atualmente na ciência da evolução biológica, como Darwin descreveu na Origem das Espécies, e depois ele abordou a evolução humana no livro A Descendência do Homem, que a gente já falou um pouquinho também, os seminários vão abordar. Bom, entre 1859, o ano que o Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, e o final do século XIX, um cara chamado Eugène Dubois resolve, então, sair para procurar espécies fósseis de hominíneos ancestrais que mostrassem essa transição do ancestral comum com chimpanzés para nós, né? Então ele vai para a Ásia, ele acreditava que era lá que tinha ocorrido essa transição, por uma visão bastante preconceituosa, né, que eles tinham em relação a asiáticos e africanos, né, achavam que eles estavam nessa escala evolutiva numa posição intermediária, né. E, enfim, o Eugène Dubois, então, era um francês, né, um paleoantropólogo, que sai para buscar esses fósseis e encontra esses fósseis na ilha de Java, tá? Já quase na virada para o século XX. E é uma grande descoberta aí achar essas primeiras formas de transição, porque realmente o Darwin já tinha colocado a ideia de que o Homo sapiens era só mais uma espécie, não era produto de uma criação independente, divina, e aí a descoberta desses fósseis realmente, então, dá uma cara para essa ideia de evolução humana. Né? No entanto, Darwin já desconfiava que a Ásia não seria esse local ideal, e ele achava que o local ideal para se procurar esses hominíneos ancestrais seria a África, porque ele estava bastante interessado em observar chimpanzés. Ele já imaginava que o chimpanzé era o nosso parente mais próximo, vivo, e como os chimpanzés só ocorrem na África, não existe chimpanzés na Ásia, ele imaginou que esse ancestral comum devesse ser africano, e ele acabou acertando. Né? Bom, os gorilas hoje também só são encontrados na África, então provavelmente esse ancestral aqui era um ancestral africano, que originou gorilas, originou chimpanzés e originou toda essa linhagem hominínia que começa de fato na África, tá? Orangotangos e gibões ocorrem na Ásia também, tá? Só gorilas e chimpanzés e hominíneos ancestrais que se iniciaram na África, tá certo? Bom, vamos continuar olhando essas primeiras descobertas, não estão em ordem cronológica de aparecimento das espécies, mas sim numa ordem de descobrimento. Esse fóssil aqui, que está na mão do Raymond Dart, é um anatomista australiano, foi chamado de criança de Taung. Ele é um exemplar de Australopithecus africanos. Né? Vejam que o que chama a atenção nesse crânio é o tamanhozinho, né? Pequenininho. Menor até do que um crânio de chimpanzé, ou basicamente do mesmo tamanho, porque é o crânio de uma criança, né? Foi datado em 2 a 3 milhões de anos atrás, né? Portanto, ali mais ou menos no meio da nossa história de 6 milhões de anos. Né? Foi encontrado na África do Sul em 1924, foi apelidado de criança de Taung. Uma segunda descoberta muito importante é um crânio de um outro hominídeo, um Paranthropus, né, também é um australopithecíneo, o Paranthropus robustus, também foi encontrado na África do Sul, em Cromdry, em 1938, por um paleoantropólogo escocês, o Robert Broom. Vejam que é um crânio bem mais robusto, né,
Inicialmente se achou que era um crânio de grandes monos, né, possivelmente um ancestral de gorila, um chimpanzé diferenciado, mas ele tinha características de primata, principalmente bipedia, tá? E caracterizando de fato uma linhagem hominínea. Veja que ele não tem testa, ele tem essa arcada supraciliar bastante proeminente, o toro supraorbital. Ele tem esse arco aqui, que é o arco zigomático bem afastado, e uma dentição bastante robusta, com molares muito grandes, né? Então, ele é classificado como parântropos robustos. Veja que esse fóssil, essa é a foto do fóssil real, ficou milhões de anos embaixo da terra, e que coisa incrível aí ter essa dentição perfeita, né? Gente, quem quiser perguntar, por favor, abra o microfone e pergunta, tá? O que vocês devem ter reparado é que esses primeiros fósseis foram encontrados na África do Sul. O problema da África do Sul é que o ambiente lá é muito úmido atualmente, né? Então é difícil de você encontrar tantos fósseis, né? Essa cena inicial da África do Sul acabou migrando mais para o norte, para o leste da África, e na segunda metade do século XX a gente focou as pesquisas de arqueologia nessa região, né, do leste africano, na região onde é o Quênia, a Tanzânia, o Vale do Rio Rift, a Garganta de Olduvai, o Lago Turkana. Então, essa é uma região onde hoje a gente encontrou a maior parte dos nossos hominíneos, e a região onde o casal Leakey, a Mary e o Louis Leakey, optaram por viver, né, e fazer as suas pesquisas durante aí décadas e décadas. O filho deles é o Robert Leakey, também um grande paleontropólogo, muito famoso, muito conhecido, fez grandes descobertas, se tornou uma figura muito proeminente na Tanzânia, chegou até a correr para presidente da Tanzânia, enfim. É um paleontropólogo aí bastante importante, né? E esse é um dos fósseis principais, mais conhecidos, que é a Lucy, que vocês já devem ter ouvido falar, também foi desenterrada no leste da África, né, por Donald Johanson, em 1974. Ele é semelhante aos australopitecíneos do sul da África, e a Lucy, então, é uma espécie de Australopithecus afarensis, né? Ele deu origem a diversas outras linhagens, como o Australopithecus africanos, o Paranthropus moisei, o Paranthropus robustus, que a gente já viu. É um esqueleto que está 40% preservado, tem alguns ossos do crânio, uma mandíbula, e alguns ossos do pós-crânio, membros inferiores, membros superiores ou anteriores, húmero, tíbia, várias falanges. A gente tem um fêmur, que é muito importante para a gente ter alguma ideia de qual era o tipo de locomoção que ele tinha, que tipo de bipedia, e o íleo, que também forma a bacia e também é muito importante para a gente definir o tipo de locomoção, como eu vou falar para vocês. Tá? Uma outra questão muito importante é que a Mary Leakey, ela achou na Tanzânia marcas de pegadas do Australopithecus. Elas foram datadas em 3,7 milhões de anos, e essas pegadas elas são muito importantes porque elas mostram evidências de um comportamento, não só evidências de uma estrutura anatômica, mas de como que esses bichos andavam, tá? Então, essa é a Mary Leakey mostrando uma réplica, né, um molde das pegadas, e essas são as pegadas de Laetoli. Gente, olha que coisa inacreditável, tá? Pegadas de um hominíneo de 3,7 milhões de anos atrás. O que a gente vê aqui é que provavelmente eram indivíduos que mostram dimorfismo, provavelmente um indivíduo adulto, e aqui um infantil. Aqui ela pisou com o pé esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, e provavelmente esse indivíduo estava andando bem do ladinho,
Vejam que as pegadas são iguais, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Possivelmente eles estavam de mão dadas, lógico que isso não dá para a gente dizer com certeza, talvez não pela profundidade das marcas também, isso é uma discussão enorme que existe até hoje. Uma outra possibilidade é que esse era um indivíduo, um homem, e essa era uma mulher. Tá? E aí eles tinham um dimorfismo sexual muito mais acentuado do que a gente tem hoje. O dimorfismo sexual na espécie humana, em Homo sapiens, é de aproximadamente 15%, né? Entre 14% e 15%. Eu estava falando para vocês que na África do Sul o ambiente é muito úmido, mas no leste da África, né, numa região mais central da África, o ambiente é mais seco. Provavelmente, depois de uma chuva, isso aqui era um lamaçal, e após eles andarem, aquilo secou e deve ter tido um período de estiagem bastante prolongado, e as pegadas ficaram preservadas durante quase 4 milhões de anos. Tá? Vejam que isso daqui foi limpo, tá? Se vocês verem aqui o limite, foi feita uma escavação. Mas, gente, eles levam uns anos tirando cada pozinho com um pincel, tá? Para realmente não alterar e encontrar a forma realmente dessa pegada, tá certo? São feitos estudos muito detalhados posteriormente, tá? Isso aqui, por exemplo, é um estudo comparando a profundidade das pegadas de Laetoli com uma pegada humana feita artificialmente, quer dizer, uma pegada humana que eles fazem num pedaço de lama para ver a profundidade, tá certo? Então, aqui embaixo, pegadas humanas comparada com as pegadas de Laetoli, para a gente ver o tipo de marcha, quanto que afunda o calcanhar, quanto que afunda o peito do pé, será que eles estavam andando, estavam correndo? Então, esse tipo de comparação ajuda muito. Será que eles estavam com os joelhos dobrados, ou será que eles estavam com os joelhos retos? Né? Então, provavelmente, o que está sendo mostrado nas pegadas de Laetoli é que eles tinham uma marcha bípede, tá certo? Vocês não encontram, a gente não encontra aqui marcas de mão, mesmo nodopedalistas, tá certo? Essa é a Mary Leakey, né? Esse é o Donald Johnson, sul-africano, que fez essas descobertas em Adar, no sítio de Laetoli, né? O Australopithecus afarensis, ele também tinha uma capacidade craniana já um pouquinho maior que a de chimpanzés, né? Então um pouquinho mais de 400 ml de volume. Os crânios mostram um ligeiro prognatismo, que é a ideia de que a boca ela é um pouquinho saltada em relação ao crânio, né? Eles tinham braços bem longos, mais longos proporcionalmente que os nossos, e os dedos curvos, mostrando que provavelmente eles ainda tinham uma marcha, um hábito arborícola, né, de subir em árvore e o dedo curvo para você conseguir segurar bem nos galhos. Por outro lado, eles têm uma pelve baixa, que é evidência de uma marcha bípede. E o dedo do pé já não é um dedão opositor que nem o dos chimpanzés. Né? O chimpanzé ele tem o pé igual à mão, o dedo forma um ângulo, o dedão forma um ângulo de 90 graus em relação ao eixo da mão, né, e do pé no chimpanzé. Nós não, né? Nós temos o dedão do pé voltado para frente, paralelo ao eixo dos outros dedos, ou quase paralelo ao eixo dos outros dedos, tá certo? Existe uma reconstituição da Lúcia, ela era bem baixinha, provavelmente ela tinha 1,5 m de altura, tá certo? Bom, uma outra descoberta importante, quem quiser dar uma olhada um pouquinho mais, aqui tem uma descrição das pegadas de Laetoli, como que eles fizeram, como que eles inferiram o tipo de marcha do animal que produziu essas pegadas aqui, tá certo? Esse é um outro esqueleto que foi encontrado há poucos anos atrás, né?
o grande tesão de estudar a evolução humana é que o ritmo de conhecimento é muito alto e as coisas são muito recentes, né? Então vejam que em 2018 foi descrito então esse animal descrito como o pé pequeno, né? Um hominídeo de também 3,7 milhões de anos atrás, próximo aí ao Australopithecus afarensis, mas não é dessa espécie, é de uma outra espécie que ainda não está totalmente descrita, né? Tinha 1,30 m de altura, e a gente encontrou, a gente não, né? Os descobridores encontraram 90% do esqueleto preservado, isso leva décadas até ser publicado. Quem quiser dar uma olhada no artigo original, deixei o link aqui, tá certo? Bom, uma das grandes questões, né, por que a humanidade se tornou bípede e qual que é a importância de nós nos tornarmos bípedes, né? Até os anos 90, a gente entendia que os fósseis tinham sido encontrados principalmente nessa região da África do Leste, onde hoje é Quênia, Tanzânia, Etiópia, Uganda, Burundi, Ruanda, e regiões hoje mais associadas a savanas, né, a campos mais abertos, não regiões de floresta densa. Em campos abertos, é fácil você imaginar por que a locomoção bípede seria vantajosa, né? Esses animais, então, passam numa fase de transição, onde a floresta, então, começa a se tornar campo, e aí eles precisam andar entre uma árvore e outra, entre uma região arborizada e outra, atravessar grandes campos, e caminhando na marcha bípede é uma marcha muito mais eficiente. Eu vou mostrar mais para frente para vocês, mas é incrível como a gente consegue andar muito mais do que os quadrúpedes, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas acho que a gente já conversou sobre isso. São caçadores maçais, que é uma tribo do Quênia, que eles correm atrás de gazelas durante 4 horas, né? Sem parar. E aí o animal, que corre muito mais que ele para, mas aí depois ele corre de novo, para, corre de novo. E os humanos correm 4 horas como numa maratona, sem parar. Chega uma hora que o animal fica totalmente exausto, e os caçadores vão lá e só espetam o bicho, porque o bicho não consegue mais correr, ele vai a uma exaustão total, né? Essa é uma outra questão, quem tem cachorro sabe, né? Você leva o seu cachorro para passear, ele corre muito mais que você, ele tem muito mais energia, muito mais forte, só que chega uma hora que ele senta, ele não consegue andar sem parar, né? O cachorro anda, 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 senta. Anda, 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 senta. Isso é porque eles não conseguem ficar retos para cima, né? Então, a rótula do joelho deles tem que estar sempre meio dobrada. Isso é muito desgastante em termos energéticos, né? A musculatura acaba sendo exigida, ao passo que na marcha bípede, ou quando você para de pé, você trava a sua rótula para trás e consegue economizar bastante energia. Bom, o problema dessa ideia da marcha bípede foi quando, em 1992, esse grande paleoantropólogo, que é o Tim White, descobriu, numa região chamada Aramis, na Etiópia, um crânio, um crânio não, né, um crânio e um pós-crânio, né, um fóssil muito completo. Olha que linda a montagem, com mãos e pés super bem preservados, rádio, ulna, cintura pélvica, uma parte da cintura escapular, uma parte da coluna, crânio super bem mantido, dentição quase que completa, mandíbula, falanges, fêmur, tíbia, fíbula e os ossos do pé também, né? E um esqueleto muito bem preservado. Ele é de uma espécie hoje chamada Ardipithecus ramidus. Ele viveu há 4,4 milhões de anos atrás. Tem uma revista Science inteira dedicada ao Ardi, né, como ela foi conhecida. É um esqueleto de uma fêmea, o Ardipithecus ramidus, e ele tem algumas características primitivas e outras características mais modernas e derivadas, né?
Entre as mais primitivas ou menos derivadas, você vê que o braço é bem mais longo, né? O nosso braço não chega até o joelho, né? O dele chegava até o joelho. A ponta das falanges é curvada, mostrando que provavelmente eles seguravam em árvores, né? E o dedão não é totalmente oponível, mas ainda é um pouquinho oponível. Ou seja, era um animal um pouco arborícola, um pouco bípede, né? Ou seja, uma forma de transição que tinha uma bipedia facultativa. O problema é que nessa época, 4,4 milhões de anos atrás, essa região onde Ardi foi descoberta não era savana, era uma região de floresta, como a gente vê uma grande floresta hoje. Então, o que a gente acaba percebendo é que a bipedia começa numa época onde a savana, a savanização dessas regiões da África ainda não tinha começado. Tá? Então, só para a gente colocar um pouco as regiões das quais a gente está falando, né? Aqui é a África do Sul, aqui é onde foi descoberta a criança de Taung, os parântropos, a região de Crondré, tudo isso na África do Sul. Aqui é África do Leste, Etiópia, Quênia, Tanzânia. Aqui é a garganta de Olduvai. Aqui tem uma grande falha geográfica que abriu um rio que chama, esse vale aqui chama Vale do Rio Rift, né? E aqui a gente tem o Lago Turkana, no Quênia, onde se encontraram muitos fósseis de hominíneos ancestrais. Aqui é o Chad, a gente já vai falar um pouco do nosso primeiro ancestral depois dos chimpanzés, o Sahelanthropus chadensis foi descoberto aqui no Chad. E aqui a gente está falando onde foi descoberto o Ardipithecus ramidus, na região de Adar, no Médio Awash. Bom, então, o que a gente viu até agora? Basicamente, que há 7 milhões de anos atrás dividiu a linhagem evolutiva. A gente tem um grupo que a gente vai chamar de pré-australopitecíneos, formado por 4 espécies, Ardi, que a gente falou agora, né, que mostra uma evidência de que a bipedia se desenvolveu num ambiente de floresta e não num ambiente de savanas, e a partir daqui esses outros grupos, todos os australopitecíneos e os hominíneos, passam a ter uma bipedia preferencial, tá? Saem de uma bipedia facultativa e partem para uma bipedia obrigatória. Tá? Esses 4 animais aqui, então, essas 4 espécies são os pré-australopitecíneos, Sahelanthropus chadensis, Ornithogenensis, Ardipithecus cadabra, Ardipithecus ramidus. Gente, não se assustem com os nomes, não precisa decorar, não cai em prova, é só para a gente contextualizar, tá certo? O que eu quero que você saiba é que são 3 grandes grupos, então, os pré-australopitecíneos, depois entram os australopitecíneos, começa com anamenses, depois o afarensis, que é a Lucy, aí vai para o africanos e australopithecus sedivas. Existem 2 grandes grupos australopitecíneos, esses aqui chamados de gráceis, que tinham feições mais graciosas, digamos assim, e os robustos, que tinham uma dentição bem mais robusta. Hoje a gente imagina que realmente os gráceis é que originou a linhagem dos hominíneos, tá certo? Então, de novo, 3 grandes grupos, pré-australopitecíneos, australopitecíneos e hominíneos. Pré-australopitecíneos são os que a gente está vendo agora, tá? Bom, como é que a gente faz para olhar um crânio se a gente só tem o crânio e saber se é bípede ou não? Vocês acham que dá para saber só vendo o crânio? Então já dá, né? É pena que a gente está online, né? Na aula dá para eu mostrar com o crânio mesmo. Mas o que a gente observa no chimpanzé é que a inserção da coluna nesse buraco do crânio, onde entra a coluna e desce os feixes nervosos pelo meio da coluna, saindo do cérebro, no chimpanzé ele é deslocado, ao passo que nos humanos ele é bem centralizado, tá? Imaginem agora que tem um pau saindo daqui, equilibrando, como se fossem aqueles pratos de malabarismo, vamos dizer, de circo, né?
Imaginem que esse crânio aqui, ele fica equilibrado. Esse crânio aqui, não, ele pende para baixo, né? Você vai estar prendendo por aqui, né, com o pau aqui, e essa parte do maxilar tenderia a cair para baixo, né? Então, um dos indicadores de bipedia é a posição mais centralizada da base, na base do crânio da abertura do forame magno, tá? Da abertura do crânio. Então, essa é a ideia, tá certo? Nos humanos, o forame magno vai estar mais centralizado, mais ou menos aqui, né? Nos grandes primatas, ele vai estar na ponta, então a cabeça ela pende, né? Vejam que existe um ângulo aqui, nos humanos não, tá certo? Então, com a cabeça balanceada sobre a espinha, fica mais econômica a posição, requer menos esforço muscular para que a cabeça fique presa. Outra adaptação esquelética importante é o tamanho da bacia e a altura. Em chimpanzé, a bacia ela é muito alta, tá vendo? O ilíaco ele é longo, né? Ao passo que nos humanos, esse osso aqui, a base da bacia, ela é curta e larga, tá certo? Ela é curta para deslocar o nosso centro de gravidade para baixo. Então, imaginem que isso aqui, por exemplo, é uma Kombi, isso aqui é uma Ferrari, vamos dizer. Lógico que eu estou exagerando, né? Mas imagina uma Kombi fazendo uma curva em alta velocidade e uma Ferrari fazendo uma curva em alta velocidade, né? Obviamente, um carro de Fórmula 1, o centro de gravidade dele é muito mais baixo, então ele capota com muito mais difícil de capotar um carro de Fórmula 1 do que uma Kombi fazendo uma curva, tá? Então a ideia é mais ou menos essa, né? Os chimpanzés, como eles usam 4 apoios, eles têm menos risco de capotar. Já os humanos, como a gente é bípede, se a nossa bacia fosse muito alta, conforme a gente vai pendulando de uma perna para outra, esquerda, direita, existiria o risco da gente cair para o lado. De modo que a adaptação esquelética é para abaixar o centro de gravidade do corpo, tá certo? Conforme a gente vai andando e a gente vai trocando a perna, esquerda, direita, a gente fica só 25% do tempo da marcha com os 2 pés no chão. 75% do tempo, a gente está ou com o pé esquerdo ou com o pé direito, ou seja, a gente está, entre aspas, balangando, né, de um lado para o outro. Esse movimento pendular que a gente vai fazendo de um lado para o outro tem que ser muito bem efetuado para que a gente realmente não tombe, né, para o lado, mantendo o eixo e o centro de gravidade bem no meio e bem centralizado, tá certo? A outra questão aqui é que com a base da bacia mais alargada, isso sustenta o peso das vísceras. Então, o sistema digestório, intestino, estômago, coração, todas as outras vísceras ficam apoiadas em linha reta aqui, né? Então, o peso é todo centralizado. No chimpanzé, não. Como eles estão em 4 apoios, na maior parte do tempo, o peso das vísceras fica distribuído, então, entre 4 membros e não só em 2, certo? Então, esse alargamento da base é para também poder suportar os órgãos internos. Bom, existem algumas adaptações musculoesqueléticas importantes, né? Principalmente o glúteus maximus, que é esse músculo aqui, é o nosso músculo, é o nosso maior músculo, né? No homem, ele serve para empurrar a perna para frente para que a gente possa fazer a passada. No chimpanzé, ele faz um outro movimento, ele faz o mesmo movimento que o cachorro macho usa para fazer xixi, né? Quando ele abre a patinha de lado e faz xixi. Então, o glúteus maximus originalmente servia para essa abertura lateral da perna e sofreu modificações evolutivas para que no gênero Homo
Homo ele servisse mais para empurrar a perna para frente, tá certo? Uma outra adaptação esquelética importante é que o fêmur humano ele tem um ângulo para a região central e mediana do corpo. Ao passo que nos grandes primatas esse ângulo não existe ou é bem menor que o nosso, tá certo? O fêmur corre praticamente paralelo ao eixo do corpo, ao eixo central do corpo, né? Nos humanos, então, isso ajuda a você ter um equilíbrio na posição mediana do corpo. Como eu estava falando para vocês, quando a gente balangar para um lado e para o outro, esse ângulo faz com que a gente volte para o eixo central, evitando uma queda e mantendo o equilíbrio na linha mediana do corpo. Então, só para a gente ver aqui os grandes primatas, eixo quase reto, os humanos aqui, né? E dá uma olhada no como era o joelho e o ângulo femoral dos afarenses, né? Por esse ângulo, a gente imagina que a Lucy era bípede, né? Ela tem um ângulo igual ao nosso e não igual ao dos chimpanzés. No entanto, se você quiser imaginar a Lucy, a melhor ideia que você pode ter é de um chimpanzé bípede. Tá? Imagina um chimpanzé que, em vez de andar daquele jeito no pedalista, andasse como nós, de um jeito bípede. Né? Bom, isso aqui eu gostaria de demonstrar para vocês, mas enfim, é um pouco daquela ideia que eu falei para vocês, né? A gente tem, quando toca o calcanhar no chão, uma fase chamada postural, onde a gente está numa perna só. Depois tem a fase do impulso, onde a gente está com os dois pés no chão, e uma fase em que essa perna que estava na fase postural, agora vai para uma fase de ginga, enquanto a fase postural vai para a outra perna. E aí ela levanta e é jogada para frente, para dar o próximo passo. Tá? Então, esse é o ciclo completo, é o ciclo do andar, e aqui é a fase de ginga. Né? Essa, então, é a marcha bípede, né, o andar ereto dos seres humanos. Bom, já falamos um pouco. Vejam que para existir esse ângulo, o colo da cabeça do fêmur também precisa de um eixo. Né? Nos chimpanzés, essa inserção é num ângulo de quase 90 graus. Nos humanos, não. Essa epífise aqui do fêmur, ela encaixa em ângulo na bacia. Tá? Uma outra coisa que eu já falei, mas vou repetir, é que a articulação do joelho permite a extensão total da perna. Né? A gente consegue ficar com a rótula, com o joelho totalmente reto, né? Quando você para de pé. Os chimpanzés não conseguem fazer isso, gente. Eles estão sempre com o joelho meio dobradinho, tá? Sempre fazendo força nas coxas. Uma outra questão importante no homem moderno é que, deixa eu voltar só uma coisa, como a gente tem essa impulsão aqui na fase postural, o dedão do pé virado para frente permite que nessa fase do impulso você esteja com os 5 dedos bem apoiados e jogue o corpo para frente. Né? No chimpanzé, o dedão não tem esse impulso aqui junto com os outros dedos, porque ele está um pouquinho mais para trás, a inserção dele é mediana e ele é opositor, ele está num ângulo de 90 graus, tá certo? Então, o nosso pé realmente está adaptado para uma marcha bípede, né, com o dedão alinhado com os outros dedos, e a gente tem aquela curvatura, né, no pé, que é exatamente para possibilitar aquela força da passada que eu mostrei alguns naquele slide que eu voltei agora. Né? Com esse arco, isso permite que você tenha, entre a pegada do calcanhar e a impulsão dos dedões, uma impulsão maior, um movimento maior do que quando você não tem o arco, quando você tem um pé chato, realmente uma marcha menos econômica. Tá certo? Estou mostrando aqui, né, nos humanos, o hálux alinhado, e nos grandes primatas ele realmente sai para o lado,
e é opositor. Uma outra questão importante, né, quem tem dor de lombar sabe, é que a nossa coluna ela é bem curvada, né? Nos grandes primatas, mesmo quando eles tentam assumir aquela postura bípede, você tem uma coluna que tem curvatura, mas uma curvatura bem menor que a nossa, né? A nossa tem duas curvas bem distintas, né? Uma ventral e a outra dorsal, né? Que mantém o tronco e o peso mais centrados nessa linha mediana, de novo, para manter o equilíbrio maior que é necessário na marcha bípede. Uma outra questão importante é que você vê os comprimentos dos membros bastante distintos, né? Então, se a gente comparar aqui com o gorila, a nossa coxa, por exemplo, nosso fêmur, ele é 20% da nossa altura. Nos gorilas, ele é só 11%, portanto, bem menos, tá? O antebraço, o húmero humano, é bem mais curto, é só 9% do nosso comprimento. Já nos grandes monos, ele é 15%. Tá? Então, veja que para marcha nodopedalista, você precisa de um número comprido. Na marcha bípede, você não precisa de um número tão comprido. E assim, algumas outras modificações na proporção desses ossos para a marcha bípede, né? Então, aqui só mostrando os esqueletos, né? Nós temos no nosso corpo 206 ossos na fase adulta, são 306 ao nascimento, depois eles vão se fundindo, alguns ossos de fato somem, e a gente passa a ter, então, 206 ossos na fase adulta, né? Vejam que os chimpanzés, então, eles têm os mesmos ossos, mas em posições diferentes, né? Um crânio bastante distinto do nosso, eles não têm testa, tem tórax supraorbital, prognatismo, a posição da inserção das cinturas bastante distinta, comprimento do fêmur menor, mas comprimento do húmero maior, nodopedalia, esse hábito de caminhar com a ponta dos dedos, os dedos curvados, uma série de adaptações para uma existência mais arborícola, e a nossa realmente uma existência bípede, né? Olha o ilho aqui como é distinto, né? O chimpanzé é bastante estreito e alongado, né? Eu gosto dessa figura aqui, depois quem quiser manter também, tem o nome de todos os nossos, todos não, né? Mas dos principais ossos e a posição deles, né? Então, fêmur, patela, tíbia, fíbula e assim por diante, né? Só falta nas montagens de esqueletos só falta um osso, que é o ióide. Depois eu vou ensinar vocês a palparem para saber onde está o ióide. Né? Uma outra hipótese para a bipedia é a questão de que os humanos se tornaram bípedes na savana para tomarem menos sol, ou seja, devido à irradiação de raios solares, quando você se torna bípede, você toma menos sol, né? Ao meio-dia, você vê que o sol vai bater aqui, a sua superfície de contato com o sol vai ser menor. Se você estiver de costas para o sol, você vai tomar o sol numa região muito maior, né? Por toda a coluna, né? Ao passo que numa postura bípede, você tomaria menos sol, né? Isso foi muito criticado, porque as pessoas falaram, mas aí, quando for 10 da manhã, o sol bate de lado e vai pegar todo o corpo de um hominídeo e uma região menor do corpo de um chimpanzé. Então, não faria sentido como pressão evolutiva. Né? Mas aí os pesquisadores foram lá, fizeram a lição de casa muito bem feita e demonstraram que realmente a questão é a quantidade de insolação conforme a hora do dia. Tá? Então, vejam que um bípede, ao meio-dia, a área de incidência é muito menor, tá? Então a carga de calor irradiado diretamente é muito menor na postura bípede do que numa postura nodopedalista. Tá certo? Então, possivelmente, a bipedia também surgiu como uma adaptação à termorregulação. Tá? Qual que seria o problema dessa ideia, com as coisas que a gente discutiu até aqui? Gente, a ideia é que
os seres humanos estão tomando sol, né? A gente só tomaria sol se realmente a gente estivesse num ambiente de campo, de savana. Na floresta, as árvores estariam tampando esse sol. Então, essa continua sendo uma hipótese válida, mas na ideia de que a gente tivesse evoluído num ambiente distinto do que aquele que nós evoluímos, tá? Olha, gente, que interessante, o logaritmo do custo do transporte, tá? Então, como a nossa marcha é muito mais econômica, tá? Os chimpanzés, tanto andando quanto correndo, gastam muito mais energia do que os seres humanos, né? O ser humano gasta muito pouca energia andando, um pouco mais correndo, né? E é interessante que é invertido, né? O chimpanzé gasta menos energia quando ele corre do que quando ele anda, porque realmente ele está adaptado a trotar ou correr, né? E para andar numa postura bípede ele vai gastar muita energia, né? Já o ser humano é o contrário, né? Ele andando, ele tem uma marcha ultra econômica, correndo, ele também tem uma marcha econômica, mas menos econômica. Tá? Então, só para a gente parar um pouquinho, eu vou fazer um intervalinho e depois a gente retoma. A questão que se apresenta aqui, para que tantas mudanças anatômicas fossem selecionadas, né, as vantagens da bipedia devem ter sido muitas, né? E aí a gente se pergunta, por que surgiu a bipedia, né? Vejam também que uma pessoa bípede, ela é muito mais suscetível a predadores do que um animal que está abaixado, né? Então, deve ter tido uma pressão evolutiva importante, né? Bom, já entre as primeiras hipóteses, Darwin também colocou a ideia de que as mãos, na bipedia, a liberação das mãos permitiria carregar armas e usar os membros anteriores para manufatura de pedras lascadas. O problema dessa hipótese é que a bipedia surge muito antes da utilização e da manufatura de ferramentas líticas modificadas, né? Então, não é uma boa hipótese, né? E a ideia de que a gente precise estar bípede para carregar os filhotes e para levar comida também foi refutada pela ideia de que esses primeiros hominíneos, eles tinham um dimorfismo sexual muito acentuado. Fêmeas e machos eram quase 50% distintos em termos de tamanho, de peso, de força, né? De modo que provavelmente você não precisaria de alguém carregando longas distâncias alimentos, os pais carregando alimentos para a família, né? Outra hipótese que eu falei do resfriamento do corpo, né? De novo, com a menor incidência de raios solares, né? Podia dar um maior alcance visual, você ser bípede para ver mais longe nos campos, a eficiência que a gente mostrou que é maior, permitisse coletar frutos, né, sementes, tudo isso, todas essas hipóteses são hipóteses válidas num ambiente de savana. O problema todo é que os primeiros bípedes ainda viviam em florestas, né, e já tinham uma bipedia facultativa, né, de modo que a gente continua com a questão, por que surgiu a bipedia? E, se alguém quiser responder, fica à vontade. O fato é que hoje a gente simplesmente não sabe por que nós somos bípedes e por que nós nos tornamos bípedes. Tá? Vejam que a hipótese da savana, que a gente se tornou bípede, ela é plausível para explicar a transição de uma bipedia facultativa para uma bipedia obrigatória. Mas o aparecimento da bipedia naquele ancestral pré-australopitecíneo e australopitecíneo, a gente ainda não tem uma explicação, tá? Como o registro fóssil é muito escasso, a gente ainda vai precisar de novos achados para conseguir responder essa pergunta. Vejam que o registro fóssil ele é escasso para os pré-australopitecíneos, tá? Para australopitecíneos e hominíneos, ele é bastante pujante, são mais de 500 crânios dessas formas ancestrais, mas
de Sahelanthropus, Horrorin e Ardipithecus, a gente só tem poucos esqueletos completos, tá certo? O primeiro animal, então, ali na base daquela árvore evolutiva, né, parece até um pouquinho uma araucária, né, digamos que tem um tronco nos pré-australopitecíneos, mas isso é porque a gente ainda conhece pouco. Quanto mais para trás no tempo, menos fósseis preservados e, portanto, menos conhecimento, tá? Mas o primeiro animal da transição entre o ancestral de chimpanzés e hominíneos foi apelidado de Tumai, né, que significa esperança, né? Então, Tumai é o apelido desse crânio aqui, parece sei lá, aquele homem de pedra lá, aquele super-herói. É um Sahelanthropus chadensis, né? Foi descoberto no Chad por Arunta de Dumbabai, é um chadense, né? Que em 2001, então, descobriu esse crânio, desenterrou, e tem alguns aspectos interessantes, né? Uma capacidade volumétrica similar à de um chimpanzé, portanto, aí entre 300 e 400 ml, né? Um toro supraorbital enorme, ausência de testa, tem um prognatismo acentuado, feições bastante robustas, né? Vejam que a lateral aqui do crânio tem um alargamento, né? Esse aqui, então, é o Arunta de Dumbabai, é um paleoantropólogo. Ele atualmente, na época, ele estava no grupo do Michel Brunet, que é um francês, né? Agora ele está como professor na Universidade de Nhambera. E uma grande descoberta aí, essa primeira transição, o Sahelanthropus está aqui do ladinho dele. É uma réplica nesse caso, lógico que os originais ficam guardados as 7 chaves, mas é o primeiro, então, nessa linhagem, né? Quando apareceu o segundo, depois eu já vou mostrar o Horrington Genensis, esse primeiro, algumas pessoas questionaram, falaram, não, ele deve ser um ancestral comum a chimpanzés e humanos, ele deve ser mais antigo. Mas a ideia mais aceita é que, de fato, ele é posterior à bifurcação, à separação de chimpanzés e humanos. Oi, pode perguntar. Você pode repetir o nome do primeiro, por favor? Desculpa, eu perdi. É esse aqui, o Sahelanthropus chadensis, tá? Sahelanthropus de Sahel, que é aquela região embaixo do deserto do Saara, que vai de costa a costa da África. Tá? Uma região hoje bastante desértica, né? O menos, não é o Saara, mas é uma região de savana. Né? E chadensis de Chad. Né? Então, Sahelanthropus chadensis. Aqui uma outra foto do fóssil, né? Uma réplica, mas mostrando aí que tem a dentição. O fóssil está deformado, infelizmente, devido à pressão aí de 7 milhões de anos enterrados, mas dá para a gente saber a capacidade volumétrica do crânio, aí aproximadamente 300 ml. O forame magno dele, não dá para ver aqui, mas está bem centralizado aqui na base do crânio. Tá? Então, não é totalmente centralizado que nem o nosso, mas já deslocado, mais centralizado do que o chimpanzé, falando então a favor de uma marcha bípede, ainda que facultativa. Uma outra imagem aí do Sahelanthropus chadensis, tá? Então, só a posição aqui dele de novo, né? Sahelanthropus chadensis, aqui no início da base dessa árvore evolutiva. Certo? O segundo, então, é o Horrorin tugenensis. Ele foi desenterrado no Quênia, portanto, próximo aí ao Chad. Está datado em 6 milhões de anos. Foram encontradas, então, porções pós-cranianas. Pós-cranianas, vocês já sabem, né? É tudo que vem depois do crânio, né? Mandíbula, e aí é craniana, mas o resto é tudo um fêmur, né? Olha que bonita essa montagem do fêmur, dá para a gente saber o ângulo de inserção na bacia e, portanto, inferir se o fêmur estava deslocado em relação ao eixo do corpo e, de fato, é indicativo de uma bipedia, embora não seja totalmente conclusivo.
Tá? Esse é o artigo aí da descrição do Rorin. Pode perguntar. Eu não entendi o que o senhor quis dizer com pós-craniana. Tipo... Assim, o crânio... Deixa eu pegar uma imagem. Os ossos... o crânio é tudo que vem embaixo do crânio. O pós-craniano é tudo que vem embaixo do crânio. Tá? Então, espinha, membros, tronco, é tudo pós-craniano. Beleza, obrigada. Aqui, então, está o paper original, né, do Horin tundianensis. A Brigitte Senou depois quis dizer que ele é o primeiro e que o Sahelanthropus não é, mas, enfim, ficou uma discussão enorme aí. Lógico que quando ela descreve, ela quer que o dela seja o mais original possível. Então, mas aí o grupo é do Martin Pickford e eles realmente acham que é de uma importância enorme, e de fato é, né, esse descobrimento. São 13 fósseis conhecidos de pelo menos 5 indivíduos. Tá? Bom, depois, no final dos pré-australopitecíneos, a gente tem o Ardipithecus cadaba, descrito em 2004, ele tem entre 5,8 e 5,2 milhões de anos, e esse crânio aqui reconstituído, que é o Ardipithecus ramidus, a parte em cinza não foi encontrada, é uma reconstituição. O que foi achado é essa porção aqui em bege com os dentes. É o Ardipithecus ramidus, foi encontrado na Etiópia, né, na década de 90, está datado em 4,4 milhões de anos atrás, e a posição do foramen magnum novamente sugere uma bipedia. Tá? Vejam que aqui também um toro supraorbital bastante saliente, ausência de testa, eles não têm queixo, mas tem um prognatismo importante e já tem um princípio ali de um queixo, arcos zigomáticos bastante acentuados, né, uma cavidade nasal pequena. Esse, então, é o Ardipithecus ramidus, que tem aquela imagem que eu mostrei para vocês do Ardi. Certo? Esses dois superiores dos pré-australopitecíneos, provavelmente já uma bipedia quase que obrigatória. Tá? Outra coisa importante da Ardi é que eles não têm um dimorfismo sexual tão acentuado. Possivelmente eles já começam a se tornar monogâmicos, tá? Então, realmente, o que chama atenção nos hominíneos é um comportamento sexual monogâmico, né? Vejam hoje que a gente ainda tem uma humanidade com comportamento altamente monogâmico, né? Embora, mesmo o comportamento nosso, de vocês, enfim, hoje a gente tem um comportamento um pouco diferente, alguns chamam de monogamia sucessivas, né? Mas a gente continua formando pares estáveis, né? Mesmo com inclinação homoafetiva, a gente continua formando pares estáveis homoafetivos. Então, esse modelo monogâmico, ele é muito forte na nossa linhagem evolutiva. Né? Então, realmente, aquela ideia, né, de que ficou até um pouco ultrapassada, né, mas na minha geração se falava muito, vejam, o homem, na verdade, ele vem dos chimpanzés, e os chimpanzés são poligâmicos, e a monogamia não é natural, ou o homem chifra namorada porque homem poligínico. Realmente, não é que é uma besteira, mas o que chama atenção na nossa linhagem evolutiva é a monogamia. É essa tendência ao comportamento monogâmico, né? Por isso que, de fato, essas experiências de poliamor são uma coisa que chamam bastante atenção, né? Que requerem um estudo mais cuidadoso para a gente entender. Lógico que com uma prática cultural a gente derruba qualquer tendência evolutiva, mas realmente chama atenção essas experiências aí modernas nesse sentido. Tá? Vejam que os ardipithecus já não eram nodopedalistas, então já eram bípedes. Né? Bom, vamos sair um pouco dos pré-australopitecíneos e vamos entrar nos australopitecíneos propriamente ditos. Vejam, então, australopitecíneos. Né? Aqui dá para ver um pouquinho um toro supraorbital, aqui também um pouquinho.
Aqui no Australopithecus garhi dá para ver um pouquinho, mas já o Paranthropus tem menos, né? E os Homo sapiens também tem menos, né? Os Neandertais têm um pouco, os sapiens não. Bom, a linhagem Australopithecine, então, é uma linhagem de mais de 20 espécies. Vejam que duas divisões principais, né? Uma que pega Penianthropus e Australopithecus, que a gente chama de Gráceis, e uma linhagem que a gente chama mais de robusta, que é formada principalmente pelo Etiópicus, que deriva do Afarensis, que forma o robusto, e o Paranthropus boisei, tá? Essa linhagem aqui, então, a gente vai chamar de Australopithecus robustus ou Paranthropus. Eles existiram entre 4 e 1 milhão de anos atrás. São 9 espécies, eu falei mais de 20, desculpa, 9 espécies distintas, mas eles têm mais de um gênero, né, pelo menos 3 conhecidos, uma baixa estatura em geral e um volume craniano próximo ao de chimpanzé, de 400 ml. Né. O contexto ecológico deles é muito importante, né, o fim do Mioceno, então, tem uma maior sazonalidade, né, maior variação climática, né, então, verões quentes, chuvosos, né, e um clima mais frio e seco em geral, diminuição da cobertura florestal na África e uma transição para ambiente de savana. Né. Formação das savanas típica é de 3 milhões de anos atrás, né, e aí sim, como eu falei para vocês, a bipedia que já existia passa a se tornar bastante vantajosa e a gente passa de uma facultativa para uma obrigatória. Tá? Falei um pouco para vocês dessa divisão dos gráceis e dos robustos. Né? Os gráceis, então, eles têm uma dentição mais delicada, menos especializada, maior volume craniano e um provável já uso de ferramentas de pedra lascada. Veja que lascar uma pedra significa que, muito provavelmente, os ancestrais deles usavam pedras com a mão fechada, sem lascar. Eles deviam pegar a pedra e usá-la como uma ferramenta de luta. Fechava a mão em volta de uma pedra e dava na cara, né? Quer dizer, ou na cabeça, ou no que quer que seja, né? Mas provavelmente já uma mão própria para que começa a coevoluir uma prática cultural, que é a prática de usar pedras, né? E já os gráceis, provavelmente começando já a bater uma pedra na outra para tirar lascas, tá? Os gráceis, então, são mais provavelmente ancestrais do gênero Homo, tá? E se dividem entre anamenses, afarenses, né, que é a Lucy, que a gente viu, africanos, o Kenianthropus platyops, Australopithecus garhi e Australopithecus sediba. A linhagem robusta, então, é formada pelo gênero Paranthropus, né? Eles têm características um pouco mais derivadas, uma dentição muito robusta, né? Os molares e os pré-molares eram enormes, provavelmente eles comiam muito raiz de árvore, tubérculo, rizoma, coisas como hoje a gente vê gengibre, batatas, esse tipo de coisa que eles tiravam debaixo da terra e mastigavam, né? Caules, raízes, esse tipo de coisa, né? Então, uma alimentação um pouco mais especializada, provavelmente mais vegetariana, o que pode ter sido dos motivos da vantagem de uma dieta um pouco mais generalista dos gráceis. As principais espécies, então, são Paranthropus etiópicos, Paranthropus boisei, a gente tem vários esqueletos do boisei, e o Paranthropus robustus. Bom, a Afarensis, então, é um australopithecíneo grácil, como eu falei para vocês, dos mais importantes, por ter um esqueleto com 40% dos ossos preservados, né? É o marco em evolução humana, embora não seja nem o mais preservado, nem o mais importante, ele é o mais conhecido, né? Que é a Lucy. Ela não tem polegar opositor, então provavelmente já uma bípede, um chimpanzé bípede, né? Um crânio ligeiramente maior do que o de chimpanzé. Vejam, então, essa postura bípede comparada
de animais vivos e animais fósseis, né? Então, aqui o chimpanzé, aqui o humano moderno, a proporção de altura correta, proporcional ao que a gente vê com eles em pés, né? O Ardipithecus ramidos, então, a Ardi, que a gente começa a ver? O cintura lombar um pouco mais baixa, comparada com a do chimpanzé, e um pouco mais larga, né? Perda de dedão opositor e uma cintura escapular, a gente vai ver que começou a ficar um pouco mais alargada, né? Australopithecus afarensis, também na mesma tendência, vejam o ângulo do fêmur comparado com o ângulo da Ardi e o ângulo do chimpanzé, né? Então já uma linha mediana, né? Australopithecus afarensis, africanos, desculpa, já um pouco mais alto, e o homem moderno, né, com aquele ângulo, uma altura maior, dedão não opositor, uma postura bípede obrigatória, uma postura bípede obrigatória e um crânio bem maior em relação ao tamanho do corpo. Tem uma coisa nessa figura aí que eu quero ver se chama a atenção de alguém. Tem mais uma estrutura corporal que variou muito, que a gente não falou até agora. Vê o que vocês percebem de diferente. O ângulo do ombro? O ângulo do ombro, de fato, o ângulo do ombro muda um pouco, né? Vejam que no Sapiens ele é mais abertão, né? Isso provavelmente dificulta a subida em árvores, né? Com esse ângulo, dá para fazer mais força com os membros anteriores, né? Então, eles também poderiam ter um comportamento braqueador, ou seja, andar nas árvores usando braços. Possivelmente, eles usavam os dois, tá? Braços e pernas em cima da árvore, a exemplo do que os chimpanzés fazem hoje. Principalmente, né, os pré-australopitecíneos e os australopitecíneos. Tem mais uma coisa. O pescoço também é muito grande. O pescoço vai variando, de fato, mas tem uma coisa aqui mais gritante ainda. O tamanho da caixa torácica? Caixa torácica. Olha o que acontece nos pré-australopitecíneos e nos australopitecíneos. Caixa torácica tem forma de um pinheiro, né? Ele vai reduzindo, né? Base larga e reduz para cima. Base larga, reduz para cima. Nos humanos, não, ele tem um formato de barril, tá vendo? Essa é uma tendência da bipedia também, tá certo? Conforme ela caminha de facultativa para obrigatória, a gente tem um formato que não é propício à subida em árvore, mas é propício à bipedia. Por que a caixa torácica, assim, é suscetível, tipo, é melhor para bipedia? Vejam, aqui também, aqui não dá para ver tanto nessa imagem, mas a distância entre a caixa torácica e a cintura pélvica, ela aumentou um pouco, para abranger também todos as vísceras aqui que ocorrem nessa região. O que acontece aqui é que, como esses animais tinham uma bipedia facultativa, eles também precisariam de uma adaptação para subir em árvores. Com a base do tronco mais larga, eles têm um equilíbrio melhor, no centro de gravidade deslocado para baixo, tá certo? Já não há uma necessidade disso na bipedia, no tronco, pelo menos, porque já não existe mais aquele hábito arborícola, tá? Então, é realmente uma questão de ter um centro de gravidade mais propício a possibilitar que, além da bipedia, esses animais também conseguissem subir em árvores. Tá? Então, eles tinham essas duas questões. Tá? Eles eram bípedes e também podiam subir em árvores. Olhem aqui
o tamanho do braço em relação ao corpo, né? No Ramidos, basicamente os dedos vão estar na altura do joelho. Já muda muito dos pré-australopitecíneos para os australopitecíneos, né? E no homem moderno, o dedo está ali mais ou menos no meio para cima da linha do fêmur. No chimpanzé, os dedos passam, quando ele assume a postura bípede, os dedos passam do joelho para baixo. Certo? Gente, de novo, então, mapa da África, tá? Mostrando quão africanos nós somos, né? Todos esses hominíneos. Lógico, hoje eu não estou falando do gênero Homo, tá? Só estamos falando de pré-australopitecinos e australopitecinos, mas não existe nenhuma dúvida de que toda essa linhagem ocorreu na África, tá? Então, provavelmente, o nosso ancestral em comum com gorilas já era africano, ficou na África, separou gorilas de um outro ancestral comum com chimpanzés na África, separou chimpanzés na África e começou pré-australopitecíneos na África e australopitecíneos na África. É possível que alguns australopitecíneos tenham saído da África aqui para a região do Oriente Médio, tá? Aqui onde eu estou apontando é onde hoje é a Jordânia, possivelmente tenham feito essa cruzada aqui, onde hoje está o Egito, o deserto do Sinai, Israel. Aqui também existe uma cruzada que é o Estreito de Bab el-Mandeb, desculpa. E aqui, na época das glaciações, o nível do mar era baixo, então era uma ligação. Então, provavelmente na Península Arábica, onde hoje está Djibouti, Omã, os países árabes, aqui a Península Arábica, Arábia Saudita, possivelmente alguns australopitecíneos ainda sejam encontrados nessas regiões, mas eles não se aventuraram muito para fora da África, tá? Basicamente, o que a gente vê? Uma diferenciação africana, Sahelanthropus tchadensis encontrado aqui no Chad, tá? Alguns australopitecíneos na África do Sul e região central de diferenciação realmente aqui no leste da África, tá? O Lago Turkana, esses lagos todos aqui é o Vale do Rift que eu falei para vocês, é uma falha geológica que abriu, então você tem grandes lagos, né? Aqui o Lago Turkana, em toda essa região aqui, Etiópia, Quênia, Tanzânia, então a gente encontra muitos dos nossos ancestrais descritos, tá? Essa é uma região muito importante aí para a gente, para as escavações paleoantropológicas. Tá? Cobifora, Garganta de Olduvai, Laetoli, onde estavam aquelas pegadas da Lucy, né, do Australopithecus, Lago Turkana, Etiópia, Adar. Então, realmente o centro aí de pesquisa em evolução humana. Tá? Uma outra questão interessante, se a gente colocar numa linha do tempo, é a gente observar que, aqui está o Sahelanthropus, o Horin, o Ardipithecus cadabra, o Ardipithecus ramidos e toda a linhagem australopitecínea. Muito provavelmente, você tinha momentos, como aqui há 2,5 milhões de anos atrás, onde você tinha umas 5 ou 6 espécies de hominíneos convivendo juntos. Tá? Então, espécies distintas, possivelmente em ambientes que até se encontravam, né? Então, assim como hoje você tem vários tipos de formiga ocorrendo num jardim, você podia ter vários tipos de hominíneos ocorrendo num ecossistema. Uma ideia bastante interessante e difícil da gente imaginar, né? Mas isso ocorreu muito durante a evolução humana. Essa imagem está lá no departamento, né, na genética. Depois que acabar a pandemia, aí vocês podem dar uma olhada lá. Eu gosto dessa árvore evolutiva porque ela não marca uma linhagem, aqui também não, né? Mas não marca quem originou quem. A gente não sabe exatamente quem originou quem, porque conforme aumenta o número de espécies, aumenta também a complexidade das relações evolutivas entre elas.
Tá? Então eu gosto dessa imagem de que a gente sabe que necessariamente o Homo sapiens tem uma linhagem evolutiva até o ancestral comum junto com o chimpanzé, uma linha direta, né? Mas como a gente não sabe exatamente quem é ancestral de quem, a gente faz um desenho assim mais ou menos aproximado, né? Provavelmente Sahelanthropus como ancestral de Horen, ancestral de Cadaba, ancestral de Ramídeos. Anamensis, o primeiro Australopithecíneos, ancestral provável de duas linhagens Australopithecínea, né? Uma grácil e uma mais robusta. A grácil provavelmente ancestral do gênero Homo, e na aula que vem a gente vai falar então da linhagem Homo, que começa com o Homo habilis e o rudolfensis. Tem uma figura central que é o Homo erectus, que existiu durante pelo menos 2 milhões de anos, né, o principal hominídeo, e depois as formas de transição do heidelbergensis para denisovanos, neandertalenses e homo sapiens, tá certo? Eu acho que sim, se eu for deixar uma mensagem dessa aula que eu gostaria que vocês levassem para o resto da vida, é que assim, o marco evolutivo dos hominíneos não é a inteligência, embora ela seja importante, e o aumento da capacidade craniana seja importante, o marco evolutivo realmente é a bipedia, tá? Se pousasse uma nave espacial daqui, sei lá, 100 bilhões de anos na Terra e desenterrasse a nossa história evolutiva, o que esses paleoantropólogos do futuro iam dizer é que, olha, interessante, houve uma linhagem que se tornou bípede. Isso é muito esquisito, né? Porque você tem um grupo mamífero só quadrúpede e de repente e aquático e de repente pipocou um bicho esquisito, desengonçado e estranho. Outra coisa interessante é que essa bipedia ocorreu coetaneamente, ou seja, simultaneamente com uma existência arborícola, né? Que ela também antecedeu o aumento da capacidade craniana e antecedeu o uso de ferramentas, e que, a partir de primatas bípedes de hábitos semi-arborícolas e cérebro pequeno, derivaram primatas bípedes com hábitos estritamente terrestres e cérebro grande, certo?